Olá, meu irmão, olá, minhas irmãs, meus amigos, um grande abraço a todos, a paz do Senhor nosso Deus. Amém? Que o amor de Deus possa chegar até você, que essa paz que Jesus Cristo disse que não tem nas esquinas, nem nas ruas, nem nos shoppings, porque Ele é a paz que esse mundo não pode nos dar. Quando estamos em Cristo, recebemos de sua parte uma paz nessa comunhão de filhos, irmãos, criatura de um Criador, servos de um Salvador. Então essa paz ela é intransferível, ela é oportuna para cada um. Basta você buscar viver o Cristo, viver o Deus que hoje eu também estou vivendo. É maravilhoso, não tem fraude, não tem engano, tem valores reais, valores que nos engrandecem, que nos restauram, que nos formam uma nova criatura. Amém? Meus amados, hoje eu quero falar para você, porque diante desse estado que estamos vivendo de assolação, de aflição, de mortes, sofrimento, lamentos por causa dessa pandemia, pessoas que não têm um conhecimento têm atribuído esse fator que está trazendo pânico à humanidade, tem colocado culpa em Deus. E a pergunta que está sendo feita por alguns que não detêm o conhecimento da palavra, nem que seja o mínimo do conhecimento da palavra, tem questionado: aonde está Deus quando acontecem as tragédias? Você já se perguntou? Você já sugeriu isso? Você no seu silêncio já indagou? Aonde anda Deus quando as coisas não acontecem como você quer? E as tragédias, elas ocorrem na natureza, na vida pessoal, relacional, conjugal, familiar. Estamos vendo tragédias e mais tragédias. Mas eu devo atribuir esse mal a Deus? Então hoje, eu te convido para você ter um entendimento melhor sobre tudo isso. Porque os ateus vibram, né? Assim como Satanás vibra quando um ser humano se revolta contra Deus diante de sua derrota, diante da sua angústia, da sua dor, quando ele atribui essa parte negativa como vindo da parte de Deus. As tragédias, elas chegam rompendo sonhos, não pede licença e nem espera você concluir os seus objetivos. Ela vem de forma inesperada. Sentimos muitas vezes ao ver noticiários de tragédias alcançando pessoas, famílias que não são a nossa. Mas quando chega a nós, como você reage? Surge logo uma pergunta: aonde está Deus? O Deus que eu amo, o Deus que eu ajoelho, o Deus que eu oro. Ele não vê o meu sofrimento? Se vê, por que não evita? Ele não se importa conosco? Mas se Deus sabe de tudo que está acontecendo, por que não nos socorre? Por que Deus não nos socorre? Não é? Deus, Ele está no seu santo templo, como sempre esteve.
E lá do céu ele vê todo o universo, inclusive a terra, tudo o que acontece. Temos sim, irmãos, um Deus que se importa, que age no momento certo e que nos ama. E que também espera que nós o amemos também. O amamos também. Você tem buscado amar a Deus ou apenas buscado ter bênçãos de Deus? Será que você não é mais um daqueles que amam as coisas e usa Deus? E quando vem uma tragédia dessa que leva aquilo que você depositava o seu amor, a sua felicidade, você passa a não mais entender este Deus? Você já parou para pensar um pouco sobre isso? Tá sim. Tem muitos desses aqui na terra. E o ateu bate palma. Satanás vibra. Porque você não entendeu o verdadeiro dilema da origem do mal. Mas vamos ver aqui. Irmãos, Deus não criou bonecos, a pilhas, a bateria e com controle, sabe? Designar os seus caminhos. Não. Deus criou seres humanos com sentimentos, com atitude, sentimentos de desenvolver o amor por Deus e Deus por nós, porque nós somos obras de suas mãos. Deus criou o universo com sua palavra, mas o homem, Deus usou suas mãos. Eu quero nesse momento ler para você Salmo 33, verso de 6 a 9. Presta bem atenção. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Você percebeu que a palavra de Deus revela que Deus fez tudo pelo poder da sua palavra, do sopro de sua boca. A voz de Deus, ela cria. E Deus, para criar alguma coisa, ele não precisa de subsistência de matéria alguma. Ele fala, ele tem poder. Ele é o criador de todas as coisas. Mas o ser humano, ele pegou a argila, o barro, preparou toda a nossa estrutura, soprou o seu fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. O homem veio ser um ser vivente. E nós somos a mais bela das obras de Deus. Somos tratados como tesouros celestiais, roubados um dia pela desobediência de Adão e Eva, e nos encontramos cativos, aprisionados no cativeiro daquele que fabrica o mal, que pratica o mal, que deseja que eu e você estejamos ligados a este mal, para desonrar a Deus, desagradar os olhos dos céus. O universo, ele torce pelo fim desse pecado. E logo, logo, essa luta entre Deus e o inimigo, que começou essa rebelião lá no céu, e você vai entender agora comigo. Amados, veja o que diz o profeta Isaías no capítulo 14. Isaías 14 diz o seguinte. Isaías no capítulo 14, do verso 14, do verso 12 a 14.
14, verso 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima da mais alta nuvem e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te verem contemplarão, os que te virem te contemplarão, hão de fazer-te dizer-te: é este o que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles, jazem com honra, cada um no seu turno. Mas tu, lançado fora da tua sepultura, como no renovo bastardo coberto de montes, está passada a espada, cujo cadáver desce a cova e é pisado em pedras. Amados, a palavra de Deus mostra que o inimigo de Deus, o anjo Lúcifer, formoso, sábio, ele convivia ao lado do trono de Deus. Como entender um anjo de classificação da mais alta, um dia se rebelou contra Deus e juntou-se com mais um terço desses anjos para se rebelar contra Deus, lançando em seu coração o desejo de adoração assim como Deus. Certamente o inimigo de Deus, o anjo Lúcifer, conhecido hoje por diabo, Satanás, ele presenciou muitas coisas maravilhosas, toda uma adoração, todo um cântico diante de Deus pelos anjos, e também desejava ser adorado, e ele também atentou a Cristo por isso. Por 3 vezes, lembram? Jesus foi atentado 3 vezes depois de 40 dias de jejum. Ele ofereceu o pão, ele ofereceu reinos, mas Jesus não se curvou aos seus caprichos, à sua jogada de mestre. Ao contrário da humanidade, que tem se envolvido com essas opções, se lançando no mundo de corruptibilidade e colocando em risco a renúncia para uma salvação eterna, de vida eterna, diante de Deus e de Cristo. Imagine a raça humana, frágil como é fácil de se entregar aos caprichos do mundo, aos caprichos do inimigo, por meio de suas ciladas, dos seus caprichos, né? Não sabemos, irmão, como nasceu essa inveja no coração do anjo. O resplendor de sua sabedoria, a sua beleza que é destacada. Tudo isso foi trocado por uma ilusão. A criatura querer ser maior do Criador, desejar estar acima do mais alto cargo, digamos assim, entre o universo e a terra. Ele desejava estar acima de todas as estrelas do céu,
acima do trono de Deus. E ele fez uma rebelião. Ele conseguiu conquistar outros anjos, levando uma falsa compreensão de Deus como um Deus ditador, que todos estavam submissos. Não é verdade. Deus deu a escolha a todas as criaturas. Por isso que para nós encontramos na Bíblia 2 caminhos, 2 senhores, 2 portas. Mesmo que isso seja um motivo de se levantar um risco contra a liberdade que Deus deu à humanidade e a todos os seus seres criados, de se revoltar contra Ele, foi isso que aconteceu. E é por isso que vivemos numa sociedade que se rebela contra Deus por não entender o mal estabelecido aqui. Por entender que das 2 opções, uma nos leva aos braços de Deus, mas que parece não ser muito elegante, não ser muito confortável hoje em dia. Primeiro vamos deliciar o mundo, sim, irmãos. Mas se nesse trajeto que você percorrer pelo mundo, você morrer, a minha salvação ela é decretada em vida, naquilo que eu vivo. Se eu vivo para Deus, eu tenho que viver para Deus e não para o mundo. Se eu escolho o mundo e lá eu morro, está decretada a minha sentença, eu não terei vida eterna. A não ser no caso de exceção, em que você, antes de morrer, consiga pedir perdão a Deus e aceitar Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Um caso à parte, porque a morte, quando ela vem, ela não diz que está chegando. Ela chega como chegou o mal no coração do inimigo de Deus. Como chega uma tragédia repentinamente. Não sabemos a hora. Como há de chegar o próprio Jesus Cristo, não sabemos o dia e a hora. Mas Ele virá. Amém? Lúcifer foi um anjo admirado por Deus, ungido, poderoso. Deixou-se ser levado pela mudança do seu coração, pela mente. Formoso e sábio. Trocou todas essas qualidades por uma escolha errada. Seu fim já está decretado, além de ter sido expulso da presença de Deus. Quantos de nós não temos vivido assim? Assim como ele? Quantos de nós não temos vivido? Desejando status, poder, grandeza, riqueza, sabedoria, quando deveríamos nos preocupar com o futuro celestial, o qual Jesus disse: eu vou para a casa do Pai preparar moradas e virei outra vez. E Deus tem essa morada pronta para você. Ele tem essa morada pronta para mim, e viver lá é uma escolha que eu quero fazer. Por isso eu estou aqui, irmão, contemplando do meu tempo. Eu podia estar assistindo um programa que eu quisesse, eu podia estar agora descansando, nem jantar eu jantei, porque é uma alegria poder falar primeiro de Deus, depois eu me alimento. Deixa eu alimentar o meu espiritual e o seu espiritual, por isso estou aqui. Agora tudo isso é passageiro, irmãos. Conquistas passageiras, sabe? Tudo que é terreno, irmão, vence, corrói. Mas a minha busca, a sua busca deve ser por uma conquista celestial, porque são eternas. Aquilo que Deus nos dá no céu será eterno. As bênçãos que vamos receber de Deus serão eternas.
O que é que adianta eu juntar aqui se a traça vai correr, o tempo vai destruir e eu vou passar? Não levarei para lugar algum. Busque a maior das riquezas, terrestres e celestiais. É Jesus. Ele não vence, ele é atemporal, ele é eterno. E aqueles que estão com ele serão também eternizados pelo seu poder de vida eterna. Deus anseia pelo fim do pecado, porque o pecado gera sofrimento e morte. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Acho que eu errei aqui, acho que Romanos 3,23 diz. Vamos ver o que Romanos 3,23 diz. Mas acho que é isso mesmo. 3,23. Pois todo pecaram e carecem da glória de Deus. Precisamos de Deus, precisamos de Cristo Jesus para voltar à glória do Pai. Precisamos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, publicamente. Ajudar a pregar esse Evangelho, para que mais pessoas possam ser tocadas, para que mais pessoas possam também aceitar e multiplicar. Então chegará o fim. Esse é o último sinal, essa é a última profecia para que Jesus venha à terra. É a pregação do Evangelho em todas as nações. Amém, irmãos? Romanos 5, verso 8, diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos conciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, Jesus, muito mais agora estando reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Jesus vem para nos salvar, para nos resgatar, porque estivemos reconciliados. Estamos reconciliados em Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz ao derramar seu sangue. Você compreende que é isso? O valor disso? Pois acorde, irmãos. Acorde. Faça uma aliança com Jesus Cristo para que você possa obter dele a vida eterna. Porque ele é o caminho. Ele é a verdade e a vida. É ele que diz que ninguém irá ao Pai senão por ele. Quem pode nos levar ao céu, a não ser o Filho de Deus que veio do céu, que voltou a estar diante do Pai? Deus não combateu o mal com o mal. Satanás, ele se rebelou contra Deus. Ele fez Adão e Eva desobedecerem a Deus, levando o homem ao pecado, à morte eterna. Deus não combateu o mal usando forças ou algum tipo de arma celestial. Deus combateu este mal usando a cruz. A cruz. Foi a cruz que derrotou Satanás. Foi a cruz que nos eleva a Deus novamente por meio de Cristo Jesus. Quando ele lançou Cristo Jesus na cruz, no seu sacrifício, e absorveu para ele todos os pecados da humanidade desde Adão e Eva. E agora reconciliado, vitorioso pela ressurreição, ele tragou a morte. Ele derrotou o inimigo. E Jesus ressuscitou. Ressuscitou Lázaro, ressuscitou outras pessoas, dizendo para mim, para você, a humanidade, que ele detém o poder da vida e não o inimigo. Mas vivemos de escolhas,
um livre-arbítrio. Eu tenho que escolher viver em Cristo ou não. É um direito que me assista, é um direito que assista a você. Ele nos deu o seu precioso Filho para nos libertar do pecado e para termos vida eterna. A vida está em Cristo Jesus. Você pode não querer aceitar porque você ainda não teve um contato com esse livro sagrado. Mas quando você tiver o contato com esse livro sagrado, você vai poder pegar a primeira carta de João, capítulo 5, versos 11 e 12, que diz para mim e para você assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não terá vida. Podemos encontrar algo muito forte nessa mensagem. Aquele que não tem Jesus Cristo não tem a vida. Se você vive solto neste mundo, orando, pedindo a Deus bênçãos e bênçãos, e vivendo um mundo de prostituição, de roubo, de assassinato, de descumprimento de sua lei, você é uma pessoa fadada à morte eterna e não à vida eterna. Eu preciso buscar Jesus. Deus diz: olha, os teus caminhos não são os meus, nem os pensamentos são os teus pensamentos. Jesus tem feito um convite: vinde a mim todos. Eu quero te dar um refúgio. Eu quero te levar a um pasto verdejante. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho que transborda, que te leva, transporta ao Pai. E porque você tem escolhido este mundo, e porque você tem sofrido, e porque você quer levar acusações a Deus pelos maus que você tem vivido e por tudo isso que tem acontecido à terra. Você quer atribuir a Deus? Irmãos, a humanidade tem sofrido por causa de suas escolhas e não poderemos atribuir seus lamentos, dor, morte, angústia, aflição, etc. a Deus. O mal não foi criado por Deus, entenda isso. O mal nasceu inexplicavelmente pelo anjo querido, poderoso, sábio, ungido de Deus. Isso é um mistério para a humanidade. Deus age de forma sábia. Temos um Deus de recompensa. Vamos explicar sobre a prosperidade de Jó. Mesmo Jó tendo ido aquele sacrifício, perdeu tudo. E Deus deu em dobro, tudo de novo, mesmo tendo a sua mulher e os seus amigos se revoltado, se rebelado contra Deus. Deus recompensou todo o seu amor para com Jó. Você compreende isso? É esse o Deus que eu preciso, que você precisa confiar. Um Deus que muda a história. Agora, você não tem buscado o Senhor. Você tem buscado o mundo. O mundo tem te assolado, o mundo tem te levado à destruição. O mundo tem te levado à decepção, à morte, ao desemprego. O mundo tem te levado a muitas coisas, irmão, que você não quer aceitar. Mas entenda, a vida é feita de escolhas. Eu e você precisamos se voltar para Deus. E voltando-se para Deus, irmão, você começa a meditar numa coisa que eu vou perguntar a você. Quantas coisas boas e bênçãos já ocorreram em sua vida e você diz que provém de Deus, não é? Mas quando acontece um mal inesperado em sua vida, esse Deus parece não fazer mais sentido em sua vida. É isso mesmo que você pensa? Quando as coisas estão certas, é Deus.
quando as coisas dão errada, esse Deus perde o sentido, perde o valor. O Deus já não ama, o Deus já não se importa, o Deus não lhe enxerga. Não. Você não tem como explicar que Deus é assim? Como explicar então Deus ter lançado o seu Filho, Jesus Cristo, a um sacrifício que cabe a mim e a você? Como? Como é que esse Deus não se importa? Nós temos um Deus de amor, um Deus que supre, um Deus que chega ao seu tempo, não no meu tempo, não no seu tempo, ao tempo dele, de Deus, e faz as coisas criar ordem, e as coisas vão acontecendo dentro da expectativa determinada por Deus. Agora entenda uma coisa. Tem tantas pessoas morrendo, não só de Covid, tem pessoas morrendo de colisão, acidente aéreo, pessoas morrendo dentro de suas casas por intrigas familiares, né? Então entenda, se Deus curasse todas as pessoas e evitasse os seus sofrimentos, tornando a vida mais suave para nós, jamais entenderíamos o quanto o pecado é cruel, piedoso e mortífero. Assim era muito bom. Eu tinha a liberdade de fazer o que quisesse, Deus não se importasse. E quando as coisas se dessem mal para mim, como médico, ele chegava e ali fazia a sua cura e você voltaria a fazer de novo. Mas não é assim que as coisas acontecem. Se Deus curasse e protegesse seus filhos como gostaria de fazer, em resposta, até mesmo em suas orações, e deixando todo o mal cair sobre os injustos, o inimigo ele teria como trazer acusação a Deus de que nós só o servirmos porque ele nos abastece de coisas especiais. Um Deus de troca. E não foi isso que aconteceu com Jó. Deus disse a Satanás: faça um teste se ele me ama porque ele teve as posses. Tire tudo dele, menos a vida. E Satanás fez tudo. Tirou filhos, levou Jó ao desespero, seu gado, sua casa, sua vida foi distorcida de cima a baixo. E Jó não desistiu do Deus que ele tinha amor, um Deus que ele tem fé. A mulher de Jó se rebelou, os amigos de Jó se rebelou, ao ponto de dizer: amaldiçoa esse Deus. As pessoas vivem assim como a mulher de Jó, querem bênçãos, mas não querem passar dificuldades. Não entendem que o mal foi trazido pelo inimigo de Deus para esse planeta. E que quando você não aceita o mal existente da parte do inimigo, você acredita a Deus, ele vibra. O ateu vibra: que Deus é esse que vê tanto sofrimento e nada pode fazer? Não, Deus é justo, Deus age com sabedoria. O maior mistério desse planeta é saber que o justo paga também pelo erro cometido pelo mal, por meio de um injusto. Mas a recompensa virá. A recompensa virá porque Deus sabe, conhece todas as lágrimas derramadas neste planeta. E lá do céu ele vê cada sorriso estampado no rosto com gratidão a ele. Tudo anotado. Enquanto a humanidade não entender Deus,
eles nunca entenderão o sofrimento e as lágrimas derramadas por pessoas na face da terra. As coisas não são assim, irmãos. Nós habitamos num planeta de dor. O universo, as estrelas, os átomos, tudo isso vive sobre a ordem de Deus, cada um no seu curso. Os pássaros confiam em Deus ao ponto de gorjear os seus cânticos, sabendo que Deus é um Deus de providência. Deus não deixa faltar a comida dos pássaros. É um Deus de amor que cuida até de um pássaro, quanto mais de mim por você. O problema é que nós não gostamos, não aceitamos a existência do mal, mas temos que conviver até a volta de Cristo Jesus. O mal vai existir. Mas eu e você, enquanto cristãos, devemos aceitar esse mal. Mesmo perdendo a nossa vida por uma doença, que a doença ataca justos e injustos. Oramos a Deus para que nos proteja, mas se chegar tem um sentido porque chegou. Se tivermos de morrer mais cedo, tem um sentido de ter morrido mais cedo. É um mistério. Só vamos saber quando Jesus voltar. Mas há uma promessa de ressurreição para os que morreram em Cristo. Você foi batizado em Cristo Jesus? Você tem buscado a comunhão com Jesus ou com o mundo que tem feito filhos órfãos, pais tristes pela morte de seus filhos, muitas vezes tão breve aqui na terra, tão cedo se foram por escolhas erradas na vida? Não vamos culpar Deus. Deus nos aponta o caminho de ser feliz. Você quer encontrar felicidade onde tem um mundo que disputa com você, que te assola, que te coloca para baixo, porque é uma disputa acirrada por querer ser o bambambam, por querer ter mais poder, status, grandeza, riqueza, quando tudo isso se acaba, não leva para lugar nenhum. Você deposita a sua felicidade em coisas terrenas que são corroídas pelo tempo? Não. Você deve sim possuir suas coisas, pedir bênçãos para ser multiplicada, mas andar nos caminhos do Senhor para prosperar de forma leal, legal, de sobremaneira divina, porque o que Deus dá é eterno. O que o homem tem, ou o homem rouba, é passageiro, e quando morre, não leva para lugar nenhum. Então, acredite em Deus. Deus não pode interferir em tudo como nós queremos. Porque se Deus interferisse em todo o mal aqui na terra, nós não saberíamos o verdadeiro sentido e valor do pecado. O pecado levou Cristo a um sacrifício, a dor, a humilhação. E eu e você, cheios de pecado, queremos só coisa boa, não queremos dificuldade, não queremos lamento. É isso mesmo? Não. Esse planeta está doente porque o homem não obedece a Deus. Esse planeta está apodrecido porque o homem buscou grandeza, posses, riquezas, passando por cima de toda a ordem natural deste planeta, as ordens de Deus. Você compreende isso? Então abra sua mente e entenda que tudo tem limite, essas doenças têm limites. Mas foi justamente o surgimento dessa doença que trouxe muitos a buscar a Deus que afastado andavam neste mundo solto, fazendo o que bem queria, sem esperar Jesus Cristo, que pode vir hoje.
e sem se importar com Deus, que deseja, que nos fabricou, não como brinquedos, nos criou para ser humanos, com sentimento de amor, de perdão, o sentimento de buscá-lo sempre, estar em sua presença, e Deus quer estar na presença de nós. Tem uma passagem na Bíblia que diz que se ouvires Cristo batendo em tua porta, abre, deixa Ele entrar, deixa Ele cear com você. Ele quer te dar o melhor e o maior. Coisas maiores vai ser manifestado em mim e você, que não podemos nem imaginar o que seja, tão pequenos que somos. Sabe, irmãos, se um anjo foi capaz de se rebelar contra Deus, estando ao seu lado, coisas maravilhosas ele presenciou ali, que causou inveja a ele. Mas eu não quero ir para o céu para ter inveja de Deus. Eu quero ir para o céu para ter vida eterna. Eu acredito que esse também é o seu desejo. Repito, enquanto a humanidade não entender, buscar a entender Deus, você não vai entender, conseguir entender cada gota de lágrimas derramada nesta vida, cada sofrimento vivido, cada doença existente. Por que existe o mal? O mal surgiu lá no céu pela desobediência de um anjo que encheu o seu coração de inveja, de querer ser maior do que o seu Criador. E aqui na terra vivemos assim. Então vamos nos libertar deste mal e vamos praticar uma comunhão com Cristo Jesus, porque seremos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Jesus é o caminho, Ele te convida. Você tem que ser a ovelha do verdadeiro pastor. Ele disse, eu sou a porta. Que você hoje possa apagar da sua mente que essas causas vêm da parte de Deus, não. O inimigo, ele foi trazido para a terra. E eu vou ler a última passagem, que está em Apocalipse 12, verso 12, que diz assim: por isso festejai os céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele tem um objetivo de levar você à perdição, para esse exército celestial cada vez se enfraquecer. E ele vai fazer muitos prodígios, sinais. Ele vai fazer muitas coisas que vai enganar a muitos como se fosse o próprio Cristo vindo sobre as nuvens do céu. Sem conhecer Jesus Cristo, você facilmente será enganado. Portanto, busque a palavra do Senhor, se alimente dela e entenda que nós temos um Deus que já provou que é de amor, um Deus que nos criou, um Deus que diz que somos a mais perfeita obra de suas mãos. Um grande abraço, que Deus abençoe e abençoe a todos nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus.